Se você está assistindo esse vídeo agora, é porque provavelmente está interessado em aprender mais sobre inovação corporativa. Meu nome é André Pires e eu sou o criador do MIC. O MIC é a melhor maneira que eu encontrei de te entregar o método que eu desenvolvi em quase uma década de atuação com inovação corporativa. Ao longo da minha carreira, eu fui juntando casos reais, pesquisa e ferramentas e desenvolvi um método que eu chamei de MIC, que é a sigla para Manual de Inovação Corporativa. Mas fica tranquilo que isso aqui não é só mais um curso online. Na verdade, o MIC ele é um guia com checklists passo a passo, análise de mercado, plano de ação e ele está recheado de pesquisa, teoria e ferramentas. Ele serve como um guia de consulta e treinamento para empresas que estão querendo implementar um programa de inovação e desenvolver projetos de inovação da forma correta. O MIC serve principalmente para dois tipos de pessoas. Empresários que buscam mais inovação, mas têm dificuldade em desenvolver pessoas, processos e projetos nessa área, ou para profissionais que querem atuar com inovação, mas não têm o conhecimento e nem as ferramentas, e aí acabam se sentindo inseguros na hora de atuar dessa área. Se você se encaixa em um dos dois perfis, assiste esse vídeo até o final que eu acho que eu posso te ajudar. A ideia do MIC é ser um documento para te guiar em projetos de inovação corporativa e na implementação de um programa de inovação dentro da sua empresa. Você pode usar o MIC de 5 formas diferentes, basicamente. Como um guia para desenvolver projetos de inovação da forma correta, como uma ferramenta de treinamento para colaboradores que vão atuar com inovação dentro da sua empresa, ou você pode transformar ele em um planejamento estratégico para direcionar os esforços da sua empresa ao implementar um programa de inovação, ou até como um manual de consulta e desenvolvimento profissional para te direcionar na hora de atuar com inovação corporativa, ou então como um arsenal de práticas de fácil acesso para avaliar e estruturar projetos de inovação. Além de muitas outras possibilidades, porque a grande vantagem do MIC é que ele foi feito como uma carta coringa, desde a sua concepção, então você pode adaptar ele facilmente. Isso porque eu deixei algumas seções indicadas que você pode preencher com informações específicas do seu negócio para transformar o MIC naquilo que você quiser. E além disso, junto com o documento, você vai receber uma série de vídeos gravados por mim que vão explicar cada detalhe do documento, com interpretações e dicas valiosas. Por isso que eu digo que o MIC não é só mais um curso online. Você não vai sair daqui aprendendo truquezinhos e teoria de inovação. Você vai sair daqui com um documento pronto para te guiar, treinar equipes, planejar, avaliar, executar, consultar, promover cultura, enfim, tudo que você precisar na área de inovação corporativa. Eu já vou te trazer informação de vários livros, cursos de especialização e vivências reais, já digeridas por mim, para você implementar. Cada um dos capítulos do MIC encerra com uma ferramenta prática e pronta para uso, que você já vai poder começar a colocar em prática imediatamente depois de passar pelas páginas do documento. Uma é um checklist para te ajudar a guiar os projetos de inovação. A outra é um formulário de avaliação do portfólio de inovação. E a última é um plano de ação, tanto para projetos de inovação quanto para implementar um programa de inovação na sua empresa. Eu fiz dessa forma para ser um manual versátil, que pode te ajudar de diversas formas possíveis. O objetivo do MIC é que você não precise mais ficar buscando especializações em inovação para você nem para o seu time, até porque são poucas hoje no mercado e a maioria das vezes elas são muito caras. A ideia é que você possa, ao invés disso, utilizar o MIC, com tudo já muito bem estruturado lá dentro. E sinceramente, eu acho que tem que ser assim. Sabe por quê? O que eu tenho visto é que muitas vezes, quando uma empresa pensa em desenvolver um programa de inovação ou contratar alguém para tocar essa área, dentro da empresa, ela acaba servindo de cobaia. Porque é muito difícil encontrar alguém no mercado com experiência em inovação e especialmente dentro do ambiente corporativo. Então você acaba precisando treinar as pessoas para atuarem com isso dentro da sua empresa. E é exatamente isso que eu quero te entregar aqui. A boa notícia é que você não vai servir de cobaia, porque o método MIC já foi validado em outras empresas. Eu queria te mostrar, dar uma olhada no que as pessoas têm a falar sobre o MIC. Meu nome é César Durão, sou sócio executivo da Terral, empresa que atua aqui no mercado do Centro-Oeste, na área de incorporação imobiliária, O Grupo Terral tem vários segmentos, tem shopping center, energia, incorporação imobiliária, agronegócio. Já conheço o André de longa data e ele fez um trabalho, vem fazendo alguns trabalhos para a gente aqui na Terral no setor de inovação, tanto na parte de consultoria para desenvolver um setor específico de inovação de processos e produtos aqui dentro da incorporadora, como também desenvolver projetos específicos para lançamentos imobiliários, sempre com essa visão de inovação. Lançamos aí o primeiro empreendimento imobiliário no DF, que possui um programa de relacionamento com o cliente pautado em NFT, e também desenvolvemos aí a possibilidade de receber em criptomoedas, E estamos desenvolvendo mais coisas, olhando também oportunidades de inteligência artificial, dentre outras inovações para o setor de incorporação imobiliária. O ponto de destaque que eu gostaria de ressaltar aqui na minha fala é do André, que ele é um dos poucos executivos que eu conheço no mercado aí de inovação, que tem, além do grande
tem um grande poder de criatividade aliado a um pensamento sistêmico e de execução. Né? Então, isso eu destaco bastante. Fiz muitas pesquisas em relação a profissionais do mercado de inovação e isso se destaca muito no André como profissional. Olá, meu nome é Gustavo Nakanishi, eu sou CEO do Grupo Nakanishi, uma rede de salões de beleza com mais de 300 colaboradores, e a minha visão sobre o André é sobre um dos poucos executivos aí que estão no mercado disponíveis para desenvolver a tecnologia diante de um mundo novo, um mundo mais complexo, um mundo mais dinâmico e com um punch, com uma ação de implantação de ferramentas tecnológicas nas corporações, né? Eu acho que o maior resultado que a gente enxerga desse tipo de trabalho é ter certeza que a empresa está sempre com um pilar fundamental aí de inovação tecnológica estruturante para alcançar novos resultados aí e visualizar novas oportunidades dentro de cada segmento deste mercado, né? Então, é um trabalho, acho que antigamente era apenas um diferencial e hoje se tornou fundamental para todas as organizações, né? E eu queria recomendar muito o trabalho do André, para quem tiver a oportunidade de conhecer, esse executivo jovem, mas extremamente experiente, para que a sua organização possa ter essa ancoragem de evolução contínua e exponencial. Ok? Gratidão aí, um grande abraço e espero que todos os empresários aí possam prosperar. Olá, meu nome é Vitor Craveiro e eu estou aqui hoje gravando esse depoimento, esse áudio, para falar sobre o trabalho do André Pires no meu negócio, no meu projeto. E ele já trabalha comigo já há um pouco mais de 5 anos, e desde a entrada dele no projeto, os resultados só vêm crescendo de forma exponencial. E isso claramente é fruto do trabalho dele, da participação dele nesse projeto. Eu me arrependo, queria na verdade que ele tivesse entrado antes, né? Essa é a minha grande vontade, meu grande desejo aqui, ao parar para olhar para trás, né? Mas o André não fica só na superficialidade, ele é uma pessoa que quando ele entra no projeto, no nosso caso, ele fez questão, eu tenho certeza que em todos também ele faz isso, ele fez questão de realmente se colocar como se ele fosse o dono para tentar entregar o máximo de resultado possível, e isso faz toda a diferença. E André, só tenho a te agradecer, obrigado pela confiança, pela dedicação, pelo trabalho, pelo envolvimento e por todo o resultado que você vem gerando aqui pra gente. Oi, eu sou a Érica, sou estrategista de marketing, planejamento e mídia de performance. Eu conheci o André num projeto em um cliente em comum. Nesse projeto o André é estrategista e analista de dados de BI, e eu entrava com a parte de mídia de performance e a gente precisava trabalhar muito em conjunto. Precisa, na verdade, que a gente continue nesse projeto até hoje. Nós trabalhamos muito em conjunto justamente para criar estratégias eficientes, né, que casem os números de resultados e de performance com estratégias planejadas de uma maneira eficiente para os resultados que a gente precisa alcançar. O André é um cara muito dinâmico, muito organizado, muito detalhista, sempre pensa além, então tem sempre alguma coisa de evolução na construção dos projetos com ele, e isso eu gosto bastante. E claro que eu super recomendaria o trabalho dele. É alguém que eu prezo muito, profissionalmente e pessoalmente, porque eu sei que faz tudo sempre com muito carinho e com muita vontade de fazer dar certo, e isso é essencial, além, claro, de ter um conhecimento gigantesco, tanto de performance quanto de estratégia e de números e de dados e de tecnologia, que é uma expertise muito legal do André, que eu tento aprender bastante nos projetos com ele. Na próxima parte do vídeo, eu vou te dar um resumo geral do que você vai encontrar no MIC e vou detalhar melhor as partes mais importantes. Mas antes disso, eu queria te explicar como surgiu o MIC e por que ele existe. Se você quiser entender um pouco melhor quem sou eu e como eu criei o método do MIC, tem um vídeo aqui embaixo nessa página chamado Como foi criado o método MIC. Mas basicamente foi o seguinte: depois de alguns anos atuando como empreendedor em áreas de inovação e também em paralelo no mercado corporativo também com inovação, eu comecei a ver que quanto maior a organização, maior a dificuldade dela inovar. E isso é explicado muito bem pela curva de Greiner, que é um dos conteúdos presentes no MIC, inclusive. Ela mostra os desafios que a empresa encontra ao longo do tempo, conforme cresce e se torna mais madura. Mas enfim, eu comecei a perceber que existia uma demanda gigante e constante do mercado corporativo por inovação. E também via na prática que a maioria dos projetos de inovação corporativa davam muito errado, e que inovar do jeito errado pode custar muito caro para a empresa. A inovação quase sempre ela se baseia em incerteza, em especial em projetos de horizonte de inovação mais elevado, como eu explico no MIC. Essa incerteza ela pode fazer com que a empresa desperdice muito dinheiro inovando, encontre riscos tecnológicos ou riscos culturais. E isso pode gerar uma espiral negativa, onde você pega um colaborador excelente que está com vontade de inovar, dá uma oportunidade para ele, mas ele fica perdido, recebe muita cobrança, o projeto de inovação fracassa, a empresa perde dinheiro, ele fica desmotivado, todo o time entra em uma cultura anti-inovação. Mas existem muitas formas de mitigar isso e de criar uma cultura positiva, aumentando as chances de sucesso de cada projeto de inovação. E eu percebi essa diferença muito grande entre inovação corporativa, que era muito difícil, e inovação dentro da minha startup, por exemplo, que era muito mais fácil. E aí eu vivia tentando implementar os mesmos conceitos em ambientes corporativos, até que eu comecei a ir atrás de livros e cursos de especialização para me ajudar.
Só que por ser um conhecimento muito escasso, eu tive que ir juntando várias peças para criar um manual para mim mesmo, juntando teoria e prática de quase 10 anos de atuação com inovação corporativa. Eu fui colocando em prática e ajustando esse documento inúmeras vezes ao longo dos anos e continuo fazendo isso até hoje. Inclusive, você vai receber todas as atualizações do MIC enquanto você estiver inscrito. Com base no documento, eu acabei criando os vídeos para não precisar ficar passando esse conteúdo em reuniões online repetitivas. E aí, já que eu ia gravar, acabei decidindo disponibilizar isso para outras empresas, para que elas pudessem acessar esse material que tem sido muito útil para mim e para as empresas que eu venho atendendo. Até porque, com o crescimento da minha startup, eu não consigo continuar dedicando tanto do meu tempo à inovação corporativa e eu tive que arrumar outra maneira de repassar esse conhecimento. Chegou um ponto que nem as empresas que chegavam por indicação eu conseguia atender. E como eu não consigo fazer esse trabalho com todo mundo, eu criei um documento versátil em doc que permite, inclusive, que você insira informações específicas da sua empresa e do seu mercado. E nos vídeos eu vou te explicar exatamente cada detalhe do documento e vou te guiar nesse processo. E foi assim que surgiu o MIC. Ao longo de quase uma década, eu fui compilando livros, conceitos, pesquisas e criando um método com checklists, formulários, plano de ação, treinamentos e passo a passos para me guiar nesse mercado. O documento é bastante robusto e ele tem 3 capítulos. O primeiro capítulo é voltado para colaboradores que vão atuar diretamente com projetos de inovação. Esse capítulo tem um monte de ferramentas muito úteis e ele finaliza com esse checklist que deve ser seguido toda vez que a sua empresa vai executar um projeto de inovação. O objetivo do checklist é tornar o processo mais eficiente e colaborativo, melhorar a eficiência da entrega e mitigar riscos inerentes à incerteza dos projetos de inovação. O segundo capítulo é voltado para as lideranças da empresa e está recheado de conceitos e referências para guiar todos os líderes que vão atuar com inovação. Nele também tem uma seção sobre cultura de inovação corporativa, que é muito importante. O capítulo finaliza com esse formulário, que serve para ajudar as lideranças a analisar, priorizar e organizar um portfólio de projetos de inovação. O terceiro capítulo é bastante voltado para o time de RH e para as lideranças também. Ele é um capítulo mais prático que fala sobre como formar times de inovação, como dimensionar os projetos e como medir resultados. E ele finaliza com esse plano de ação, que serve tanto para implementar um programa de inovação, quanto para guiar os projetos de inovação na sua empresa. É uma sessão muito útil para te ajudar a definir a atuação dos seus colaboradores que vão atuar com inovação. Em todos os 3 capítulos eu falo bastante sobre boas práticas, os principais vilões dos projetos de inovação em cada abordagem. Tem muita coisa que eu vivi na prática e vi dar certo várias vezes, e outras que deram muito errado e eu te dou o caminho para contornar esses problemas. Além disso, ao final tem um anexo, onde você vai poder se aprofundar mais em alguns conceitos recorrentes no documento e que necessitam de uma explicação a mais. Lembrando que tudo isso vai estar muito bem explicado nos vídeos que você vai receber, onde a gente vai passar por cada nuance do documento. Junto com os vídeos explicativos, eu inseri também uma seção bônus, que traz alguns insights meus enquanto profissional de inovação corporativa e também alguns vídeos falando sobre tecnologias inovadoras. Lá você vai encontrar workshops sobre metaverso, blockchain, NFTs, inteligência artificial e outros temas que eu vou inserindo sempre que eu achar que pode ser valioso para você. Por isso que eu reforço, o MIC não é só mais um curso online, ele é um guia definitivo de inovação corporativa. E ele já foi validado diversas vezes no mercado, desenvolvido com base em livros, cursos de especialização e experiências com empresas reais no campo de batalha. Tudo isso já digerido para você implementar. Para resumir, o que você vai encontrar no MIC? Download do documento em PDF em Word aberto para você editar, download dos materiais complementares em anexo, acesso de 1 ano aos vídeos de treinamento, acesso de 1 ano aos bônus sobre novas tecnologias, Web3, inteligência artificial, metaverso, NFTs e muito mais. E enquanto a sua inscrição estiver ativa, você vai ter acesso a todas as atualizações futuras. Tudo isso com uma garantia incondicional de 7 dias. Se por qualquer motivo você quiser cancelar, eu te devolvo 100% do seu dinheiro de volta, sem nem precisar justificar nada. E por último, eu queria te dizer que um dos principais diferenciais do MIC, inclusive, é o preço. Por enquanto, ele está em valor promocional, provavelmente deve ficar mais caro nas próximas semanas. Mas mesmo assim, eu já vi vários cursos de especialização em inovação que só entregam aulas online e cobram mais de R$15 mil por isso. Inclusive, já participei de muitos desses. Mas eu posso te garantir que sempre vai ser mais barato do que o que eu paguei em qualquer dos cursos de especialização em inovação corporativa que eu já fiz. Eu faço questão de fazer isso para que seja sempre muito mais vantajoso para você escolher o MIC. Então pode ter certeza que sempre vai fazer mais sentido você se inscrever no MIC e ter acesso a tudo isso do que se inscrever em uma especialização nessa área para aprender uma fração do que está aqui dentro. Até porque eu vou continuar indo atrás de mais conhecimento e eu sempre vou continuar atualizando o MIC. Se o que eu falei aqui faz sentido para você, eu queria te convidar para se inscrever no MIC. Basta clicar no link aqui em algum lugar dessa página que eu te vejo lá. Um abraço!